Vamos lá. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a esse concerto de poesia, que é, eu fico pensando, viu, Nuno? Quando eu vou falar que é especial, é que a gente traz realmente poetas incríveis aqui. E toda vez que eu vou anunciar, sabe, Maria de Lourdes, eu falo, é um concerto muito especial, porque de verdade são especiais mesmo, né? Todos com a sua particularidade, todos, né? A gente tenta, agora falando um pouco do concerto, né? Um dos objetivos do concerto, o Nuno estava conversando agora informalmente, há pouco tempo, assim, né? Com a Maria de Lourdes, né? O concerto ele tenta trazer para vocês a poesia brasileira contemporânea de uma forma bem ampla, não é? Digamos assim, trazendo a poesia, digamos, mais tradicional, aquela já conhecida, que todos, de alguma forma, reconhecem, né? Reconhecem ali o poeta, e também os novos poetas, e poetas também que estão, em geral, que estão fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, e a ideia é sempre que um poeta faça uma revisão do seu trabalho, do trabalho que ele compôs, por isso o concerto, né? Tá? A vida toda. Uhum. Então, nós vamos conversando e vamos pedindo sempre que o poeta vá lendo trechos do seu poemas que foram para eles significativos, a gente sempre pede que eles escolham poemas que eles acham que são significativos da sua trajetória. Pode Uhum. ser ou não em ordem cronológica, mas é isso, né, o É. conceito. Então, hoje nós estamos assim muito felizes. Há muito tempo que eu quero trazer a Maria de Lourdes Hortas, essa pernambucana que eu conheci há muito tempo, já tem, creio que uns mais de 20, 30 anos, 20 É, anos aqui no Rio, mais através ou de uma menos, ou outra mais. poeta Isso mesmo. pernambucana, que é a Vernaide Vanderlei. Eu não sei se ela está aqui, ela deve vir, deve entrar. E, e que tem uma história muito bonita, né, na nossa literatura. A Maria de Lourdes ela é portuguesa de nascimento, veio para Recife, para Pernambuco, e estudou direito na Faculdade de Recife. Ela é poeta, ela é ficcionista, ela também ela é uma, como é que eu vou dizer? Ela foi uma das primeiras pessoas assim que organizou a primeira antologia de mulheres, né, de poetas mulheres do Brasil, Palavra de Mulher. Nunca mais esqueci, né? Foi lá que eu Isso. tive contato com milhões não, muitas poetas brasileiras novas na época e que eu não conhecia aqui no Rio, né? Eu não conhecia. E eu nessa época eu estava recém dando os meus primeiros passos na publicação, né? Então, ela já é detentora de muitos prêmios de poesia, publicou muitos livros de poemas, e entre eles, né, Aromas da Infância, Canto da Segunda Hora, a Romaria. Esses dois primeiros eu acho que foi pelas edições Pirata, não foi? Não, Foi. não. Não, não, Depois, esses dois não. não foi, mas depois eu Não, vi. Palavra de Mulher é que é edições Pirata. Não, também não. Também não. Ai, meu Deus, então eu não vou falar de editora, porque eu me confundo. Tá. Aham. Não vou Suzana, falar. eu tô sabendo mais do que você, hein? Eu andei pesquisando Eita! para nosso Não, é concerto. porque Eu eu tô fico afiado, hein? tentando falar de Eu meio sei. de cabeça, Tô mexendo, né? tô mexendo. E eu anotei o nome dos livros e não Mas tudo anotei as bem. editoras, e estou assim. É porque ela está muito ligada às edições Não, pirata, eu que tô foram realmente. Foi um bom uma momento. revolução na poesia brasileira daquele momento, dos anos 80, Uhum. 70, 80, né? Então, eu vou É. passar para o Nuno complementar. Tem muita coisa que ela já fez pela poesia no país, além da poesia que ela produz. Nuno, vai lá, complementa, pelo amor de Deus. Não, eu acho que hoje a complementação
ela vai se dar pela própria conversa, mas eu queria ler aqui, vou pedir a vocês a permissão para ler um texto curtinho, muito enxuto, mas que diz muita coisa, de uma pesquisadora que andou pesquisando você muito, que é a Priscila Branco, Maria, Verdade. né? Uhum. Então, ela, num texto, acho que foi uma entrevista sobre você, ela fez um pequeno resumo que diz muita coisa, né? Então, acho que aqui a gente é uma boa apresentação para você e achei que a voz da Priscila vai eu não preciso falar nada porque a Priscila vai dizer, eu vou apenas dar voz à Priscila aqui. Maria de Lourdes Hortas nasceu em São Vicente da Beira, Portugal, em 1940. Ainda criança, é carregada por sua família para o Recife, onde vive até hoje. Além de ter se tornado poeta e romancista, com diversos livros publicados e premiados, também foi diretora cultural do Gabinete Português de Leitura de Pernambuco, editora de revistas literárias e participante do movimento Edições Pirata, de 1980 a 1986. Participante ativa da vida literária do Brasil, organizou, no final dos anos 70, uma importante antologia chamada Palavra de Mulher, Poesia Feminina Brasileira Contemporânea, em 1979, do qual a Suzana já falou, em que reuniu 45 poetas mulheres de diversos estados brasileiros. Tal livro é um importante achado de pesquisa hoje para que compreendamos melhor a produção poética de nosso país nos anos de chumbo, observando que havia uma grande ebulição literária fora do eixo Rio-São Paulo e que muitas mulheres já tomavam as rédeas de participação no espaço literário da época, seja escrevendo, editando ou divulgando outras mulheres. Então, acho que esse pequeno texto dá uma pequena dimensão do significado de Maria de Lourdes Hortas para a poesia brasileira, e embora não tenha focado muito, tenha focado mais a persona pública, a ativista cultural, e não tenha se debruçado muito sobre a produção poética dela, que é um outro lado para nós tão importante quanto, talvez mais importante, mas esse lado de ativismo, de corte político, né, no tecido da sociedade ali dos anos de chumbo, seja impressionantemente importante também para nós, né? Então, querida Maria, permita-me chamar de Maria de Lourdes, Fico né? feliz. Senhora, porque não, né, acho que não tem sentido. É que eu não gosto de chamar ninguém de senhor nem de senhora. Eu tenho Não, não, não meus faça pais eu não isso. chamava de senhor Também e de não, senhora, eu Fábio. chamava de você, então não chamo Não, ninguém de não. senhor e de senhora e não vejo nisso nenhuma falta de respeito. Essa nossa conversa é difícil que ela saia de dois eixos assim, ou que ela não parta pelo menos de dois eixos muito fundamentais. As histórias em torno do Palavra de Mulher numa mão e na outra mão a reunião de sua poesia, né, num único volume e que enfim, dá aquele tom de, embora uma obra que esperamos seja ainda muito grande para frente, mas dá aquele tom de, bom, agora eu posso fazer uma perspectiva, eu tenho uma visão, né, desse percurso, e esse percurso tem tal significado. Então, Maria de Lourdes, eu queria que você falasse para a gente como é que você vê essa sua obra em retrospectiva. Como é que você entende a sua participação no campo da poesia, né, ao longo desses anos, ao longo de seus livros, né, da maneira como você quiser falar, o mais livremente possível. Se quiser, no meio disso, já falar alguns poemas, a gente vai adorar, né, e aí a gente prossegue daqui a pouco. A ideia é uma pergunta, três poemas, mas essa pergunta, como ela é um pouco ampla, talvez Uhum. possa você falar alguns poemas aí no meio. Bom, tá com você, você manda aqui no Obrigada, obrigada, pedaço. Nuno. Então, olha, eu quero agradecer a você, a Suzana, por esse convite. Fiquei muito honrada, estou muito feliz por participar e por conhecê-lo pessoalmente, que eu já conheço algumas coisas da sua obra e a Suzana eu já conheço há mais tempo. Então, olha, é muito difícil para mim falar sobre essa perspectiva que você pede da minha obra, porque eu comecei a escrever muito cedo, não sei se isso
se querem saber isso. Eu vim para o Brasil, esse é um ponto que realmente eu não posso esquecer. A Suzana, para muita honra minha, me chamou de pernambucana. Realmente eu me naturalizei brasileira porque eu tive um grande conflito de identidade. Mas é, sempre a minha poesia, ela caminha nessa luso-brasileira, não é? Porque as minhas raízes eu jamais as excluí. E desde o meu primeiro livro, elas são bem Desculpa nítidas, né? interromper, mas eu preciso fazer uma declaração de princípio. Nós não abrimos mão. Você é uma poeta brasileira. Não venha Portugal querer roubá-la de nós. Não Não vem querer. haverá guerra. Não, eu me sinto realmente uma poeta brasileira. E daqui a pouco eu vou ler um poema onde eu afirmo isso, não é? Porque eu vim para o Brasil faltavam 2 meses para eu fazer 10 anos. Então, eu não vim, eu fui trazida, como muito bem disse a Priscila, não é? Então, isso aí é que ocasionou. Eu sempre digo, talvez eu tenha começado a escrever por esse primeiro marco da minha biografia, sabe? Porque quando cheguei ao Brasil, claro que é um grande choque cultural, sobretudo para uma criança que veio de uma aldeia medieval, né? Então, eu sou daquele. Eu nasci naquele Portugal profundo, mesmo lá numa montanha, sabe? Então, claro, que chego aqui nos trópicos, é coisa. Então, eu comecei a Quase escrever fronteira com a Espanha, né? É perto quase da fronteira. fronteira com a Espanha. Exatamente, é bem perto, a 30 quilômetros da Espanha, muito perto de Salamanca e tal. E aí, eu comecei a escrever no colégio, quando pediam assim para eu fazer alguma composição, aquelas redações de escola, eu corria para resgatar as minhas paisagens que tinham ficado lá atrás. E aí eu comecei a ver que isso era muito bom para mim. Eu me sentia muito feliz de escrever essas coisas. Então, a partir dos meus 12 anos, eu já comecei a me fechar para escrever. Começou a ser uma coisa muito boa, muito prazerosa. E foi aí que comecei. Né? Com 16 anos, eu também quero dizer isso, já que vou falar assim, da retrospectiva. Com 16 anos, o meu pai gostava muito de guardar alguns poeminhas que eu escrevia, dos pais, essas coisas, e tinha lá numa gaveta. Meu pai tinha uma farmácia em Casa Amarela, que é um bairro aqui de Recife. E aí, através de um amigo dele, ele, com aquela corujice, o amigo era da rádio, e eu comecei a escrever umas crônicas para a rádio, com 16 anos. E quem era cliente do meu pai lá dessa farmácia era Osman Lins. É por isso que eu quero referir isso, porque Osman foi uma figura muito importante para mim também. Ele, papai também conversou com ele, disse, olha, tem uma menina que ela quer ser escritora. E agora ela está escrevendo umas crônicas para a rádio. E a Osman, nessa época, também escrevia umas crônicas para a rádio. Eu escrevia para a Rádio Clube de Pernambuco. E ele escrevia para uma outra rádio, acho que Rádio Jornal do Comércio. Pois bem, aí Osman disse assim: Ah, Manuel, leve sua menina lá em casa num domingo desse, depois da missa, para eu conversar com ela. Papai me levou. Eu, quando cheguei lá, assim, com 16 anos, ele perguntou, eu disse assim, olha, eu queria muito saber se eu sou uma escritora, eu não sei como é que eu descubro isso. Aí ele falou, sentou-se lá, pegou o livro Cartas a um Jovem Poeta de Rilke, leu para mim aquela primeira carta e depois me prestou o livro, pronto. E daí em diante ele começou a orientar minhas leituras. Eu fiquei é, conversando com os irmãos cerca de um ano, até que ele foi-se embora para São Paulo. Então, foi um momento muito especial e eu li coisas que até nem entendia naquela idade, né? Shakespeare, Goethe, Rilke, essas coisas todas, mas foi maravilhoso. Esse foi o primeiro passo para mim. E depois, é, por volta dos meus 20 e poucos anos, 22, por aí, eu me inscrevi num concurso em Portugal, um concurso para autores de poesia inéditos,
e ganhei o primeiro lugar. Então, esse meu primeiro livro, Aromas da Infância, foi publicado em Lisboa em 1964. O prêmio foi quando eu tinha 23 anos. E aí o livro foi publicado lá e foi aí que eu comecei a minha saga de poetisa, né? E, e pronto, e daí para frente, né? Depois, em 1978, eu ganhei um Você prêmio em Minas. poderia, desculpe interrompê-la, Maria de Lourdes, você poderia falar então três poemas para gente Pronto, vou e dizer, aí desse, Aí tem esse momento, continuar essa né? história depois. Legal, Eu não sei legal, se desse poemas dessa momento, né? época, aqui os convidados e as convidadas mandam, mas pronto, assim, tá não ótimo, vou sei agora, dizer. poemas de agora, poemas de depois, o que você. E aí depois você continua, porque nós estamos muito interessados nessa história. Então, olha, esse meu primeiro livro, Aromas da Infância, publicado pela Panorama de Lisboa. Eu vou ler esse aqui, esse Transfusão. São poemas de uma jovem de 20 e poucos anos, né? 21, quando ganhei o prêmio, tinha 23. Você Trans, agora é uma jovem com um pouco mais de idade, mas é uma jovem. Transfusão. Poeta não tem idade, É, não é tem idade, não bem tem idade. corriqueiro isso, né? Então, esse poema desse livro, Transfusão. Onde a vida. Vou botar os óculos, viu? Espera aí. Onde a vida te pôs tédio, acampo meu carrossel. Solto barcos de papel onde empoçou desalento. Em teu corredor cinzento, reacendo a lamparina. Onde chora a tua sina, passo com meu realejo. Onde a vida te pôs fel, ponho ternura de beijo. E esse outro aqui, equilíbrio. Abri os braços para equilibrar-me na linha imaginária Equador. E tive um braço em cada hemisfério, e minhas mãos foram cataventos que retiveram do mundo o mistério. Náufragos risos, inacíveis rosas, canções sem pauta, queimadas estrelas. E minhas mãos foram cataventos que retiveram do mundo o mistério. Entre as ruínas caminhavam pombas. Então, esses dois que separei do meu primeiro livro. Esse livro eu dediquei à minha avó, que tinha falecido pouco tempo antes. Então, eu estava contando que depois eu me casei, aí houve assim um hiato entre esse meu primeiro livro e o segundo. Em 1978, eu concorri a um prêmio pela Associação de Portuguesa de Juiz de Fora e ganhei esse prêmio. Então, o poema que ganhou o prêmio foi esse aqui, olha, vou ler agora, que é um poema bem ainda ligado à minha ancestralidade, à minha lusitанidade. Fio de lã. Quando no Tejo embarquei, tinha um chailinho para frio, que os mares de 7 dias desmancharam em novelo. Aqui achei outro rio, e de bandeira roubei o primeiro alumbramento. Desbotaram os rosados de minha face europeia, amorenei inteirinha. De menina virei moça, troquei o falar castiço por sotaque tropical, arrastado e mestiço. Se esqueci das amoras, das quintas e das latadas, das fontes, grilos, giestas, primaveras e outonos, passei a colher pitombas, jambos, mangas, carambolas, e me entreguei à passagem às praias, coqueiros, pontes. Mas a ponta inicial daquele fio de lã azul e quente da infância ficou por certo amarrada do outro lado. Fixa por limos do tempo, ainda existe raiz e insiste em meu canto. Só isso não consegui ao passar o Equador, de minha alma guitarra fazer um clarim metal. Insisto, a culpa é da lã, aquele fio azulado que reteve o meu cantar longe, longe do outro lado. Por ele caminham ondas de atavismo irrecusável,
lírica voz portuguesa. E em minhas cantigas todas, por mais que busque alegria, choro fado com certeza. Então, esse foi do meu segundo livro. É, tem aqui também um poema que eu considero de uma dicção feminina, que também eu gosto muito dele. Escrevi quando estava grávida da minha primeira filha. Poema de despedida ao que parte para o mundo. Neste átrio para o mundo, viste passar 9 luas. Agora estás pronta e eu te digo adeus, porque não poderás voltar. Aqui tens o teu farnel para a viagem. Nele eu pus tudo, sem nada esquecer. Teus nervos, teu sangue, tua vocação, teus sentimentos, tuas palavras, teu nome, tua vida inteira, com atitudes a vestir em cada ocasião. Aqui tens tua bagagem. Vai devagar, sozinha, ao leme de tua nave. De ti eu me despeço. Para este átrio, onde 9 luas passam silenciosamente, não há caminho de regresso. Hum. Então, Esse poema é maravilhoso. É um dos poemas seus que eu mais gosto. gosta, né? Eu também Pelas, gosto. pelas imagens dele e tal, por tudo. Só aqueles poemas que a gente escreve com o coração, acho que são melhores, com aquela emoção a partir. Eu escrevo muito assim, né? A partir de um sentimento, de uma emoção. A poesia eu acho que é escrita assim. Eu tenho uma parte que eu também escrevi alguma ficção, mas já é outra coisa. Você, a poesia é de um jeito e a ficção é de outro. Tanto que eu não escrevo poesia diretamente no computador, quando era máquina de escrever, nunca escrevi a máquina. Poesia eu sempre escrevo à mão, sabe? Porque é É, aquela coisa bem visceral mesmo, né? Agora, ficção, ensaio, isso aí a gente escreve no computador mesmo. É diferente, é bem diferente. Agora, essa antologia de 1979, ela Aham, não tem, é, ela não nem procura exatamente se afirmar. No prefácio dela, isso fica mais ou menos fica implícito, né? Talvez não fique explícito. Ela não procura se afirmar como um gesto feminista, mas ela é evidentemente uma ação política feminista, né, muito sim. importante, né? isso, Por eu conta concordo. por conta de que na época, e essa é uma das grandes qualidades dela, o apagamento era muito maior, né, da voz feminina na poesia, na literatura, e além disso tem o deslocamento do eixo Rio-São Paulo, né, que você faz isso a partir de Pernambuco, né, com Uhum, poetas, né, geograficamente, né, é, ela é mais democrática, né? E aqui uhum, vou botar um pouco de pimenta num certo vatapá e vou dizer que a é, antologia que a precedia, né, de 73, se não me engano, 26 poetas hoje, são 25 uhum, poetas, dos quais apenas 5 são mulheres, isso. né, Tá. 21 são homens. E a maioria, se não era natural de, gravitava no eixo Rio-São Paulo. Uhum, Como é que você, a pergunta é, Maria de Luz, como é que você gravita, como é que você via o processo, como é que você via e vivia, né? Assim, o viver, acho que é muito, né, legal de saber. Como é que você via e vivia a escrita a partir desse lugar, ainda hoje deslocado, mas muito menos, graças a Deus, por força da internet, né? é verdade. Mas naquele momento muito deslocado e o outro deslocamento que era tão grande, se não maior, o deslocamento de ser mulher. Isso. Olha, antes de eu falar sobre a palavra de mulher, eu gostaria de falar sobre uma antologia que eu fiz, que é Poetas Portugueses Contemporâneos, que eu não sei se Eu você tenho, tem. eu tenho. Essa sim foi pela Pirata. Incrível, Palavra é. de Essa Honra. foi pela Pirata, pronto. Foi, porque você atrapalhou. Mas Podia Tá. ter veja, foi gostado, podia ter assim, gostado. quando eu ganhei esse prêmio em Lisboa,
Aí eu fui lá para receber o prêmio, né? Então, e foi um momento muito especial para mim. Por conta desse prêmio, eu fui na Fundação Gulbenkian. Eu tinha feito curso de Direito, mas eu já no final do curso, quando chegou a parte de prática, né? Eu tinha que estagiar e tal, eu vi logo que aquele ali não era minha praia. Eu fiz o curso de Direito pelo seguinte: primeiro, por uma questão de contestação mesmo, que as minhas colegas iam tudo para a Faculdade de Letras e não sei o quê, fazer pedagogia, e eu não, eu queria ter uma coisa mais vivência. E eu li as biografias, eu via muitos poetas tinham feito curso de Direito, eu digo, eu vou fazer também. Aí fui e fiz. Mas eu vi logo que não ia dar para aquilo. Bom, e aí, então quando eu cheguei lá em Lisboa, já formada, peguei o livro, botei debaixo do braço e bati lá na Fundação Gulbenkian e pedi uma bolsa, como eu tinha ganho o prêmio e era um imigrante, então, e eles me deram. Eu disse, olha, eu queria uma bolsa para estudar poesia portuguesa depois de Fernando Pessoa, porque eu só sei até ali. Aí eles disseram, pronto, tudo bem, você faça um projeto, manda para a gente e a gente se vê que tem consistência. E pronto, eu fiz e realmente eu fiquei em Lisboa 8 meses como bolsista da Gulbenkian e fiz essa pesquisa. Foi uma coisa muito importante também na minha vida. Eu conheci poetas maravilhosos, como, por exemplo, o primeiro eu tive a ousadia de procurar Jacinto Prado Coelho e ele me deu várias dicas, telefones, endereços, tudo. Eu tinha 24 anos e ele simpatizou comigo. Ele disse: olha, uma coisa que está muito na moda, ele disse para mim, são inquéritos, que ele chamava inquéritos, que na realidade eram entrevistas, né? Faça entrevistas aos poetas, você com a sua juventude, vai ser uma coisa fácil para você entrar e, além disso, você vai pesquisando. Ele me deu um roteiro, tudo para eu ir. Tudo bem. Eu fiz isso 8 meses, aí voltei ao Brasil toda entusiasmada, com entrevistas, com fotos, com poemas. Então, minha primeira desilusão com editoras, é por isso que eu estou contando essa história, eu apresentei esse trabalho a várias editoras no Sul e ninguém quis. Acharam que, pronto, eu não tinha padrinhos nenhum, é uma nordestina desconhecida, como é que é agora publicar isso? Ficou na minha gaveta até que publiquei pela Pirata. Então, pronto. Mas assim, sempre fiquei muito ligada à poesia, São dois escrevendo e tal. volumes. Hã? São dois volumes É só um. É É só só um. um. Ah, Só um. tá. Olha aqui, olha, publicada pela Pirata, tá bem velhinha aqui, ó. Essa aí. Tá vendo? São o quê? 320 páginas. 320 páginas, é isso. Legal. Mas tem muita gente adorou essa antologia porque eu trouxe muitos poetas bons. Então, eu estava dizendo, eu nessa época conheci gente importantíssima. Por exemplo, eu conheci a Sofia de Mello Brainer, ela me recebeu na casa dela. Nessa época, ela estava por volta, começando talvez seus 40 anos, talvez nem tivesse ainda. Conheci Davi Manuel Ferreira, tomei muitos cafés com ele. Aí fui muito amiga, fui e ainda sou muito amiga de Arnaldo Saraiva, que era meu contemporâneo. A gente se conheceu na Faculdade de Letras e lá em Lisboa, eu fui fazer lá um pequeno curso e conheci e fiquei muito amiga dele até hoje. E também eu tinha um grande amigo que me ajudou muito, que era Tomás de Figueiredo, um romancista, mas ele também era poeta. E aí me apresentou muita gente. Pronto. Mas é o que eu queria dizer, eu sempre fiquei nessa onda da poesia, né? Aqui no Recife, eu ia a alguns encontros literários. E aí eu senti que realmente havia muito pouco espaço para as mulheres e comecei a ir a alguns encontros em outros estados. E foi quando surgiu essa ideia. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou. Eu ainda só tinha publicado 2 livros de poesia, que era o Aromas da Infância e tinha publicado Fivilã. Mas eu disse, eu vou procurar outras poetisas e vou começar. No início eu pensei assim, umas 5 ou 6, mas umas ia dizendo às outras, sabe? E muitos poetas também me ajudaram, muitos homens. Eu contava, eles faziam, aí me convidavam para ir para encontros, por exemplo, Aracaju, fui a algum, fui a Natal, e assim, viajando por minha conta mesmo. E,
e fui fazendo. Então, eu trabalhei mais ou menos um ano para fazer essa antologia. Depois as pessoas começavam a me mandar livros, alguns, claro que nem tudo eu aceitava, porque só para ler isso tudo, nesse tempo não tinha internet, não tinha nada, era uma trabalheira. O meu quarto virou assim uma biblioteca de poesia feminina, era pelo chão, por todo canto. Outras mandavam pastas, sabe? Aí no fim, quando já estava na triagem final, tive a ajuda de uma grande amiga que já partiu, já tem outra dimensão, Teresa Halliday, que era jornalista do Diário, e ela me ajudou com algumas leituras e foi ótimo, sabe? Porque, inclusive, é bom você ouvir outras pessoas lendo também, né? E foi assim. Então, eu escrevi para algumas editoras oferecendo. Aí teve uma em São Paulo que disse assim: vem aqui para conversar pessoalmente, traga os originais. Aí eu fui. Aí veja o que aconteceu, que coisa, história incrível. Eu estava no avião quando, quando parou no Rio, né? Que depois ele parava ali e depois seguia para São Paulo. Aí eu estava lá olhando a paisagem, me sento um rapaz junto de mim, mais ou menos da minha idade. Nesse tempo eu tinha, ainda não, tinha 38 anos por aí. Aí ele sentou no meu lado e disse assim: ah, o avião ainda estava parado. Você já vi que não é daqui, porque está tão encantada com a paisagem, não é? Eu disse: é, eu sou do Recife. Aí ele já viu meu sotaque, começou, o que é que você faz e não sei o quê. Aí quando eu disse que era escritora, ele disse assim: pois eu sou editor. E acho que ela travou, Tem Suzana. um delay aí. Ah, foi, voltou, Tá voltou. ouvindo a Voltou, gente, Maria, ouvi, Maria de Você Lourdes? ouvi. tinha travado, Não. você tinha travado. Pra Mas gente. você ouviu? Falei no. Até ele dizer que ele era editor. Pronto, foi até aí que eu Coincidência falei. enorme, né? Ah, Pronto. E pronto. E aí ele disse assim: e você vai fazer o quê em São Paulo? Ele disse: olha, eu vou falar com o editor que tenho esse trabalho assim, assim, expliquei, para ver se ele publica. Aí ele falou: olha, vá, porque você já disse, mas se ele não aceitar, quando a gente parar agora em São Paulo, no aeroporto, você vai me mostrar os seus originais. E se eu gostar, se ele não aceitar, eu publico. Aí pronto, ele não aceitou porque ele disse: ah, mas veja, a Leila Mícolos publicou, já a sua não é a primeira, porque teve uma aqui uns meses atrás, só que a dela é menos, a dela são parece que 10 poetisas e a minha são 45. Mas ele disse que não, porque não ia investir numa coisa que já não era a primeira. E aí eu disse: ah, então tá certo, tem problema não. Aí eu peguei, fui para o Rio e lá me encontrei com o editor da Fontana e ele publicou. Foi uma maravilha. Que falta de visão editorial esse rapaz tem. Eu já nem me lembro qual era a editora, você quer que ele diga? Eu tenho essa. tá Ele, assistindo. ele merece o esquecimento. Ele merece. Merece, não é? É, Pois é. Aí pronto. Pela Fontana foi super rápido. Em poucos meses ele botou o livro na rua, esgotou e pronto, foi uma maravilha. Estourou mesmo no Brasil todo, sabe? Parece que foram 1.000 exemplares, né? Foi, só foi 1.000. Foi uma 1.000 pena. exemplares hoje já é um best-seller. E nos anos é. 70. Imagine naquela Nossa, época. E Pois é. outra, as, Hum. as autoras, elas fizeram lançamentos em todo o Brasil, cada uma. Por exemplo, tinha uma lá é. em Aracaju, fez, aí a de Natal também fez, a do Ceará, todas elas, onde tinha autor. Tinha uma de Brasília, que ela morava aí no Rio, que foi Astrid, Astrid Cabral, também. Daí do Rio foi Astrid, foi muita gente de São Paulo. Olha, foi uma maravilha. Depois, lá em São Paulo, eu aproveitei a saída, aí eu conheci a Eunice Arruda, conversei muito com ela, que também, Eunice, que aí grande levou mais umas outras, Lélia Coelho Frota, sei lá, aquelas todas lá de São Paulo, que elas tinham uma, né? Tinha um Neide grupo, Arcanjo, essa também, tá Neide lá. Também. Arcanjo, E o da Rios também Hilda está. Hilst, Olha, a Adélia está na minha antologia. A Adélia foi simplesmente Adélia assim, Prado, olha só. porque a Adélia era mineira, né? Então eu tinha ganho o prêmio em Minas. Então já aquele pessoal de Minas já me deu o endereço da Adélia. A Henriqueta Lisboa está na minha antologia, vê? Ela, inclusive,
A Priscila teve lá em Minas, foi falar. Acho que ela tem curtido muito essa história da antologia, me deu uma grande alegria, né? Fez renascer esse meu trabalho. E aí ela foi lá no museu, numa Casa de Henriqueta Lisboa, e achou a minha carta convidando a Henriqueta para a antologia. Ela Ah, achou. que legal, que legal. Foi legal, massa, muito bacana. Muito Foi bom. demais. E tinha Pois pronto, então, muita gente, assim, a nossa querida Olga Savary, aqui do Rio, também tá Stella sim. Leonardo, Renata Palottini, Teresa Todas Tomás elas ficaram Todas minhas ali, amigas, todas ficaram ali. todas muito amigas. Me né? escreviam, olha, foi muito. Yara Vieira, de Também. Yara é de Sergipe, lá. Yara é é, de Sergipe, não é de é? Sergipe, é. Com Minha Núbia, amiga Núbia também. Marques. Conheceu Núbia? É. Você conheceu Núbia Marques? Conheci, fui Oh, à casa dela, cozinhou para maravilha. mim. Oxa, Uma maravilha. beleza, uma bela poeta. Muita saudade dela que eu tenho. É. Grande Então, amiga. fale três poemas para gente. Vale três poemas para Sim, nós? vamos lá. Vamos Então, nessa? eu já falei do fio de lã, já falei. Assim, aí depois disso é que eu entrei na pirata. Então, eu vou dizer, depois eu conto a história da pirata. Vou É, aqui queremos saber procurar, também. viu? Vou procurar aqui poemas desse livro Giestas, que foi o primeiro que eu publiquei pela Pirata. Eu tenho também. Hein? Tenho. Sim, ceifei e atei em molhos as horas deste dia. Minha adaga, a palavra. Que eu vou ler um poema Quase um ricai. onde eu me digo brasileira. Nesta vida viajeira, meu comboio fez uma curva regresso. Não desci nesta estação do outono que vou pisando pelas calçadas do Tejo. Aqui já não me revejo. Esta cidade é de outrem. O meu país é de ontem. Está marcada a passagem de volta àquela estação cálida onde me deixei. A terra que amorenou o meu rubro coração. Vou mandar esse poema para a Embaixada de Portugal para eles não nutrirem esperanças em relação a chamarem você de poeta portuguesa, porque não vamos admitir isso. Não é? Então, a partir da hora que o meu rubro coração se amorenou, pronto. Não Já tem é. mais jeito, não é isso? Então, deixe-me ver. Ainda dentro dessa linha, há muito emigraram as andorinhas e cegonhas fugiram aos vendavais. E o aroma dos possegueiros nos quintais mudou-se no cítrico olor a nunca mais. Há muito o cheiro das maçãs, a cor dos morangos e os arabescos do sol foram tragados pelo tempo. E agora, o que há para dizer, poeta? Se é tão nítida a inclemência do regresso. Esse também foi desse livro, que também publiquei pela Pirata. Eu vou ler aqui um poema que eu escrevi para o meu filho. Já li um que foi para a filha, né? Agora, pode ser que ele esteja ouvindo para não ficar com ciúmes, e também é bonito esse poema. Chama-se A Cor da Onda por Dentro, para o Guga. De que cor é a cor da onda por dentro? Pergunta ao Guga. Ele sabe, pois já fez essa pesquisa uma vez. E depois de mergulhar com os olhos muito abertos, o Guga teve a certeza. A cor da onda por dentro não é branca, nem cinzenta, nem azul, nem amarela. Sabe qual é a cor dela? É verde, da cor da menta, e arde que nem pimenta. Então, isso aqui, Tem um outro poema, Maria de Lourdes, que eu acho que você fez para ele. Eu li, mas não estou me lembrando agora. É na praia também, uma coisa de mexer na areia. Você era lembra? esse. Isso aqui Era ele? foi. Não. Era esse Não. que eu me confundi? Acho que não. Ah, o da praia. Esse é para um É. neto meu. Esse aí Ah, eu é para o seu vou. neto? Ah, É então para o tá. meu neto. Depois eu leio. Tá bom, tá É, bom. Tá bom. esse poema.
É um poema mais curto, assim, É e curtinho, também, né? E é isso. uma coisa Que está linda. nesse livro, que está aqui, que é Tá aí também. tá. Então, ele, eu ia dizer, pela Isso é bem... pirata, Fala pela da pirata pra gente. É. vou falar da pirata. Eu entrei na pirata em 1980. Quando eu voltei de Portugal, depois dessa pesquisa, não foi depois dessa pesquisa. Depois que eu publiquei o Palavra de Mulher, eu passei, eu fiquei exausta. Sabe que é aquela pessoa que você joga assim no chão e arreia, feito um saco vazio? Pronto. Foi assim que eu fiquei, muito exausta. Foi muito trabalho mesmo, porque era só cartas e viagens e tal. Pois bem, aí eu fui passar uns tempos em Portugal. Eu queria também tentar fazer um pós-graduação, alguma coisa em literatura. Ainda tentei, mas não fiquei muito tempo, porque a gente, quando tem filhos, termina voltando. Ainda fiquei 8 meses, viu? Mas aí, quando eu voltei, o pessoal da Pirata me procurou, e aí eu me juntei ao grupo, que isso é um grupo muito interessante, que era um grupo alternativo, o Movimento Pirata, né, do Recife. E poetas Alberta Cunha Mello, Jaci Bezerra, que era o comandante, o capitão, né? Werneid Vanderlei, uma do grupo, A Miriam Vernaide Brindeiro, está por aí, hein, gente? não Eu sei acho se que eu vi a Vernaide, mas eu não sei agora, ela fechou uma janela. Não é uma que está com o Glauce, alguma coisa? Não, não. A Glaucia é Não. a Glaucia. A Glaucia é a A Glauce é a Glaucia. ah, Glauce, né? Tá, porque eu não sei, eu vi Vernaide por aí, mas essa talvez, então, não janela. sei. Ela disse que iria, mas às vezes ela É, é das tais que se atrapalha um pouquinho tá, com a internet. Bom, aí o acontece. que é que eu ia dizer? Sim, aí eu fui. Aí tinha Miriam Brindeiro, que era amiga de Suzana Brindeiro, que morava aí no Rio. Então foi um grupo assim Kátia maravilhoso. Bento Cátia Bento não era do movimento. não Cátia, era do movimento, né? Ela não, era da editora, não, aqui do Rio, da outra editora do Rio. Como é de que outra editora. é? Mas assim, Cátia foi publicada pela Pirata, Foi era publicado. muito nossa amiga, mas ela não era do movimento. Todas as pessoas que eram do movimento moravam no Recife, não é? Que era imprescindível isso. A gente publicava livros. O esquema da Pirata era o seguinte: é, Jaci Bezerra e Alberta Cunha Mello, e Miriam, e Eugênia Menezes, e Vernaide, eram todos funcionários da Fundação Joaquim Nabuco. Então, eles quiseram primeiro publicar um livro lá de um poeta amigo deles que não tinha dinheiro para bancar em alguma gráfica, e aí fizeram uma publicação pirata pela editora da Fundação, entendeu? Aí depois o presidente da Fundação descobriu. Aí, mas, claro, não levou a mal, porque o rapaz também era funcionário de lá, Arnaldo Tobias, e a partir daí surgiu a ideia de fazer mais. Mas só que depois não quiseram mais usar a, a gráfica da fundação. Então, quando eu cheguei ao grupo, estavam comprando a primeira maquininha, a primeira máquina mesmo, para poder publicar os livros. E aí, como não tinha um lugar para alugar, eles botaram numa vacaria. Então, era a vaca mugendo de um lado e do outro lado a máquina publicando os livrinhos. Mas Rodando. como não tinha é, dinheiro, então fazia vaquinhas. Por exemplo, tinha um poeta que a gente gostava muito, ele não tinha dinheiro para publicar, então todos se cotizavam, a gente comprava papel, fazia ali aqueles livros bem artesanais, inclusive eram feitos primeiro na casa de uma amiga nossa, que era Miriam, ia para lá e a gente fazia aquela roda, separando as páginas e tudo, é uma coisa muito artesanal, umas edições bem simples, mas que funcionava. Às vezes era capaz de tirar 200 exemplares. Aí depois, você vê que já era uma edição boazinha, né? 200. Depois, a venda desse livro, sabe como era? Em feiras, na rua. A gente montava uma festa na rua e com barraquinhas e tal, e vendia ali. Cada autor autografava o seu. E eram lançamentos de vários poetas, às vezes 10, às vezes 15, vários.
muitos. Tinha uma logomarca muito bonitinha, né? Tinha a logomarca, que É, é essa aqui, olha. bonitinha. Vê se dá É. para você verem daí, dá? Daqui, aqui, ó, tá vendo? É o pirata, um É um piratazinho. pirata com aquela máscara do pirata, A assim, máscara do uma pirata. máscara. Exatamente. Era, era isso. Então, pronto. E aí, pela Pirata, eu publiquei, trouxe é, a minha grande contribuição para a Pirata, sabe qual foi? Foi a minha agenda, porque eu tinha muita gente da palavra de mulher, não é? E depois de outros escritores com quem eu já me correspondia por conta disso, que tinham conseguido, inclusive, nomes para a antologia. Então, foi essa a minha colaboração maior para a Pirata. E depois, aí eu publiquei 4 livros pela Virada. Foi Gestas, foi Flauta e Gestos, depois eu fiz uma antologia, que era isso que eu ia dizer. Esse A Cor da Onda por Dentro, que foi esse poema que eu fiz para Gustavo, meu filho, deu nome a uma antologia que eu organizei, a terceira, A Cor da Onda por Dentro, que então foi Poesia para Crianças. Só os poetas escrevendo poemas para crianças. Eu não digo poesia infantil, eu digo poesia para crianças. E foi também muito bacana, sabe? Tem esse poema que eu falei. Então, eu posso ler aqui mais algum poema meu, vocês querem que eu leia mais alguma coisa? Mais uns 3 ou 4 aí pra gente. Vai Pronto, lá. deixa eu ver qual, assim na sequência. Eu estou lendo, eu tô utilizando aqui o livro Romaria, que foi publicado pela Macabeia em 2022, uma grande alegria minha. Fui convidada por elas bancaram tudo. E esse livro maravilhoso, maravilhoso. Foram 10 poemas de cada livro meu, de poesia. Então, deixa eu ver, eu já falei aqui desse. De flauta e gesto, vou ler agora. Vou ler aqui um poema de amor. Ontem à noite, quando o silêncio do meu amado me disse que não, pensei na morte, me vi enforcada em cordas de guitarra ou violão. Por mim gritei que uma andorinha sangrava morta em meu coração. Em suas penas morria meu sonho de voo findo de asas em vão. Fui enterrá-lo sob a laje em sono, onde semeio outra ilusão. E me dei conta que já era outono, um prévio inverno, um fim do verão. Assim, varrendo as folhas caídas da minha vida, que com tantas mortes me pesa com o peso de 100 vidas, me orvalhei do meu próprio pranto até o amanhecer nublado estio. Voltei a mim e em mim estava frio. Fiz um café e me sentei num canto. Devagarinho fui bebendo o espanto de me aquecer com a solidão, o acorde manso de ritmo constante em mim, batendo firme um coração. E esse foi também um livro que eu publiquei pela Pirata, e depois eu publiquei Relógio d'Água em 1985, onde eu reuni poemas dos meus livros todos. 20 anos de poesia nesse livro. É assim, a primeira recolha que eu fiz. Então, semana passada eu publiquei esse poema no Face, o povo gostou muito, eu vou ler para vocês. Chama-se Louça Partida. Corredores siberianos da noite. Caixa tão grande para mim sozinha. Eu também caixa plena de palhas, embalagem de vidro, coração que afinal acabou por partir-se. Vitral partido, um estilhaço de mim para cada lado, estou lá fora, nas ruas, casas, países, mares, instantes, pontes, dias e noites, próximas e distantes, tudo onde fui e andei. Que mão me recolheria toda? Ainda desse livro, Relógio d'Água,
Prisão Perpétua. Esse é um poema que eu sempre leio em algum evento assim feminista. É uma dicção bem feminina, é assim. Que ele, aliás, até depois eu publiquei em Portugal um Recado de Eva, que foi só meus poemas de dicção feminina, e esse poema está lá. É Prisão Perpétua. Então o masculino senhor disse: Vai, Eva, e nutre a vida com o suor dos teus sonhos. Não te esqueças, mulher, que inventaste o amor, e isso é imperdoável. Conhecia esse, Nunes? Conhecia, sensacional esse poema. Pensa esse aqui, Recado de Eva. Antes que me esqueça, Adão, preciso perguntar-te: acaso conferiste uma a uma tuas costelas hoje pela manhã? Digo isto porque de madrugada, enquanto dormias, o Criador veio e me fez de uma delas, justamente aquela que ficava sob o teu coração. Para a teres de volta, e como ela te deve fazer falta, tens de me colocar inteirinha nesse. Esse, Esse foi do palavra do Recado de Eva. Então, querem que eu leia mais alguma coisa? Sim, Continuo. sim, sim. Aham. é, Esse aqui também ainda é do Relógio d'Água, Vertigem. Isso aqui é um soneto, Vertigem. Quando em vertigem tombo enluecida, desço às cisternas, em seus cristais me cego. Por desespero a verdade nego, apunhalada te apunhalo, vida. Brotam de mim espinhos que aos molhos são desatados pelas incertezas, desenterradas desde as profundezas, rompendo a flor das águas dos meus olhos. Punhais de amor varando esse gelado aquário de ciúme, onde o ciúme arde dentro do peito incendiado. Gritos em brasa, afagos de um cardo. Ao se cravarem no amor, são vagalumes, quem se apagando o deixam tatuado. Caramba, se fizer uma antologia do soneto contemporâneo no Brasil, se esse aí ficar de fora, não tem sentido. é. Gostou? Pô, É, desculpa, é, mas você fala ele de novo? Fala ele de novo. posso dizer de novo. Não, Vertigem. é. Quando em vertigem tombo enluecida, desço às cisternas, em seus cristais me cego. Por desespero, a verdade nego. Apunhalada, te apunhalo, vida. Brotam de mim espinhos que aos molhos são desatados pelas incertezas, desenterradas desde as profundezas, rompendo a flor das águas dos meus olhos. Punhais de amor varando esse gelado aquário de ciúme, onde o ciúme arde dentro do peito incendiado. Gritos em brasa, afagos de um cardo, ao se cravarem no amor, são vagalumes, quem se apagando o deixam tatuado. Sensacional. Quem gostava muito desse soneto, sabe quem era? Não sei se Hum. vocês conheceram um poeta aqui do Recife, grande ensaísta, professor César Leal. César César Leal. Leal. Ele amava esse soneto. Inclusive, ele escreveu sobre ele no diário. Ele Maravilhoso. era muito bonito. Que Tem livro ele está? uma, tem Hã? uma Que hora. livro ele está? Em que livro está? É, Está em Relógio d'Água. um relógio Porque d'água. Relógio d'Água, eu reuni poemas de vários livros e tinha também uma parte de inéditos. Então, esse soneto só está em Relógio d'Água. E não sei se eu botei aqui nesse. Ah, sim, está nesse aqui que eu acabei de ler, né? Está aqui, entre os 10. Maria Ah, de Tá. Lourdes. tá bom. Maria de Lourdes, tem uma hora aqui que a gente fala poemas para o poeta, poemas Ah, dele. é? Vou Ah, falar então um para fala. você. Ai, que Um, maravilha. um Fale, que só, um bom. só, Vamos um lá, só. bora. Segura esse aí que você vai ler, mas
Porque tem uma hora que a gente fala, né, Nuno? É, Olha isso aí. só, outro corpo, corpo, não o meu ou o teu, porém o nosso. Mistura, encontro, mutação, ser pleno que se liberta do eixo isolado de cada um de nós. Outro corpo, fusão. Tá em outro corpo, Está tá? em outro corpo. É Vai verdade. lá, continua aí, vamos nessa. Pronto, então eu ia ler ainda desse livro que eu falei, né? Deixa eu ver. Eu ia ler esse porque foi uma homenagem que eu fiz à Formiga Espanca, sabe? Então, chama-se Herança, que Forbella foi uma grande sonetista, né? Então, Herança. A epígrafe é: trago na boca o coração dos cravos. Forbella Espanca. Eis-me guitarra pela noite escura, frêmitos rubros, cada nota um passo. Também me entrego inteira a essa tortura de tanger pranto e de lidar com passo. Trago na boca o coração dos cravos, que me couberam como tua herança. Menos da cor e muito mais dos travos, ardência amarga, onde não há mudança. Hoje vou eu por essa sina fora, plangendo as cordas que me levam presa a repetir o que disseste e dizes. Eis-me guitarra, enquanto dure o agora. A tua unindo a minha mágoa acesa, queixa dolente de ancestrais raízes. Então, É um soneto também, decassílabo. também, também. Soneto decassílabo. Eu quis fazer um soneto para Forbela, vê? Que ousadia, não é? É, Tá lá, né? Tá um eu palco aqui. Pois é. tenho uma pergunta para a Maria de Lourdes, assim, Diga. como é que a pintura, né? Porque você também pinta, né? Você também pinta, né? Como é que a pintura ela entra na tua vida artística, né? Veio primeiro a pintura, a poesia, ou as duas? A pintura é também uma manifestação, é sempre uma manifestação poética também. Quer dizer, como é que você, que lugar ela... Quando eu era menina lá na minha terra, lá na minha aldeia, eu gostava muito de desenhar, sabe? Tinha um senhor que ele até me dava uns cadernos lindos e lápis, uns cadernos de Rubens, então eu desenhava muito. Quando cheguei ao Brasil, passei ainda ali um tempinho desenhando, até que depois derivei para a escrita. Então esqueci essa parte de pintura. Uhum, Mas na época que eu estava na Pirata, eu conheci muitos pintores. Os pintores eram muito ligados a nós. A gente até fez lá pela Pirata uma antologia muito bonitinha, assim, pequena dentro das publicações da Pirata, que era é, poetas ilustrando, era o contrário, era poetas ilustrando pintores, né? A gente pegava uma pintura e escrevia um poema para aquela pintura. E uhum, fizemos assim, uma antologia. E então, uhum, eu com esse contato com meus amigos pintores também, Jaci também tinha muitos amigos e me deu muitos quadros, né? E aí eu resolvi abrir uma galeria de arte, sabe? Lá em Casa Forte. E aí pronto, era uma festa, porque era literatura com poesia, e eu também vendia livro lá na minha galeria, também tinha uma partezinha de livros de arte. E aí fazíamos muitas festas literárias com pinturas. Então, nessa época, eu conheci um pintor chamado José de Moura, que ele disse assim, que é muito meu amigo até hoje, ele faz assim: Maria, venha pintar com a gente lá no ateliê. Eu peguei e fui. Eu nunca mais tinha feito nada de pintura, nada, desde os meus 12 anos que eu não pegava no lápis para desenhar. Aí eu fui. Claro, no princípio fazia umas coisinhas muito ruinzinhas, mas era mais uma coisa de lazer, sabe? uhum, Eu não me considero um artista plástico. As pessoas às vezes dizem que eu sou, mas a minha asa mesmo é na escrita, de literária.
Agora, a pintura é um relax, é muito bom. Uhum, Então, tem momentos que uhum, você não está afim de escrever, mas você se expressa através da pintura. Eu morei muitos anos em aldeia, há pouco tempo que voltei para Recife, e lá, naquele coisa campestre, eu tinha muito tempo. Aí comecei a pintar com mais intensidade. Cheguei a ter um ateliê com as amigas. Depois que saí, passei uns 5 anos lá com Zé de Moura, e depois com umas amigas que também frequentavam, amizades que fiz lá, com essas pintoras, a gente montou um ateliê. Ainda tivemos 10 anos esse ateliê nosso. É muito bom, eu gosto. De vez em quando eu pinto. É, uhum, é um segundo, mas claro que a, a pintura não exige nada. uhum, uhum. A mim não E a tem assim. poesia exige mais, né? É claro que O que que exige. a poesia exige de você, Maria de Lourdes? É, nem sempre a poesia é prazerosa, tem momentos que é muito difícil, né? Então, às vezes você não encontra logo o caminho para aquele poema que você está com ele dentro e não consegue, não é? Às vezes você passa tempo para escrever um bom poema Uhum. e outros não. Às vezes há outros que eles é que lhe Ai, procuram, né? não é? Uhum. Vocês, como poetas, vocês sabem disso, ou não? Não É. é? Eu estou Então, aprendendo ainda, estou aprendendo não lentamente. é isso, porque claro, eu não sou aquela pessoa que publica muito livro, porque eu tenho muito cuidado para eu colocar um livro. O primeiro trabalho, poema. Claro que o primeiro momento não é assim, é mais espontâneo, não é? Como eu disse, eu escrevo à mão. Então, às vezes, você escreve 10 páginas para aproveitar 5 frases, né? Isso. É verdade. E eu gosto muito da gaveta aos meus Ah, poemas. Então, às vezes Ela é tem a lá, melhor amiga da poesia. não é é, não, a É a gaveta? melhor amiga da é. poesia. Exatamente. Aí você bota Ela e lá. a caneta que risca, que corta. Isso, eu sou assim. Eu também. Eu só coloco o essencial. Meus poemas, às vezes, a maioria são curtos. Não gosto de muita coisa, não. Mas Menos. por falar em essencial, eu vou reler o soneto que eu pedi para você repetir. Eu não Achou? aguentei, fui buscar na internet, achei, e eu sou obrigado a ler, porque ele é maravilhoso. Lendo aqui também, Tá aqui, viu? eu vou ler. Você Vou, tem? eu Você não tem tenho esse meu esse livro? livro ainda, vou adquirir, porque. Tenho não. Porque Então, tá lá. o soneto é o seguinte: olha, gente, que coisa linda. Olha, quando em vertigem tombo, enlouecida, desço as cisternas, em seus cristais me cego. Por desespero a verdade nego, apunhalada te apunhalo, vida. Brotam de mim espinhos que aos molhos são desatados pelas incertezas, desenterradas desde as profundezas, rompendo a flor das águas dos meus olhos. Punhais de amor varando esse gelado aquário de ciúme, onde o ciúme arde dentro do peito incendiado. Gritos em brasa, afagos de um cardo. Ao se cravarem no amor, são vagalumes que, em se apagando, deixam tatuado. Pô, Oh, gente, olha, Maravilhoso. é tão bom a gente escutar um poema nosso lido por outra pessoa. Eu acho, eu gosto, porque já é olha, e outro que tom. poema, e que poema. É tão bom. Maravilhoso. É uma maravilha, eu gosto. Agora fala você um poemas para nós. Quer que eu. Então, deixe-me ver, deixa eu pegar os óculos. Assim, os seus poemas, assim, todos que eu conheço, Marilu, são muito, assim, são essas imagens elaboradíssimas que vão se combinando e construindo os sentidos. Assim. Elas pegam a gente pela mão e vão levando assim para dentro do poema, né? Quando é um poema um pouco mais longo, como um soneto, assim, 14 versos, não é tão longo, mas já dá para a gente ir num labirinto, né? Ou então elas jogam um fato, assim, uma imagem em palavra forte, como aquele que você fez para o seu neto. Uhum. Que eu reachei aqui também, chama-se A Lágrima do Mar, né? Que é A Pronto. Lágrima do Foi Mar. ele que fez para mim esse Tá poema. bom, Foi você, Manuelzinho. eu Ó, digo nas oficinas, todo poeta é um ladrão. A gente rouba muito, né? Não, a gente rouba não muito. é? Eu Então, estava na praia com ele, aí ele pagou. Aquilo é verdade.
Uma avó que não tivesse esse ouvido apurado, talvez não tivesse registrado esse momento. Deixava para lá, né? Aí eu estava sobre essa questão de você dizer desse trabalho poético, eu sempre digo, escrever fácil é muito difícil, É, porque um poema que aparentemente é fácil, parece que você chegou ali e já nasceu pronto, não é. Às vezes você tem que buscar muito, tem que trabalhar muito, às vezes passa vários dias e até mais, às vezes você bota lá na gaveta, depois retoma, e não é fácil, não. A poesia não exige pressa. Eu não sei qual foi o poeta que disse a pressa que aniquila o poema. Parece que é um poeta pernambucano que falou isso. Que às mas vezes a pressa aniquila sabedoria. mesmo. Que Hã? sabedoria. Não pode ter pressa. Não pode, não pode. Tem que ser na paz, com calma. Eu, deixa eu ver aqui. Ah, não sei onde é que eu estava. Vou ler um poema que eu. Esse livro aqui, eu vou dizer que eu publiquei em Lisboa, Dança das Eras, com um amigo meu que tinha uma editora da Atrio. Ele já partiu. E aí, esse livro foi interessante. Fiz uma viagem a Conímbriga, que é nos arredores de Coimbra. Não sei se vocês conhecem. Já foram a Portugal? Não? Tá, mas só eu, no caso, só Lisboa. Só Lisboa, pronto. Aí Conímbriga é uma cidade romana que fica a 5 quilômetros de Coimbra. Aí eu fui lá. Eu fiquei tão impressionada com aquela cidade que eu vou lhe dizer, foi o primeiro livro que eu escrevi de fora para dentro, porque em geral eu escrevo de dentro para fora. Mas esse foi o contrário, eu fiquei assim. Olha, foi um livro que eu escrevi em 15 dias, você acredita? Foi o livro mais rápido que eu já escrevi. Aí depois eu liguei para Zé Manuel, nesse tempo minha filha morava no Porto, Márcia. Eu só tenho dois filhos, Márcia e Gustavo. E Marcinha morava lá. E aí eu liguei para Zé Manel, que era esse meu amigo poeta do Porto, de Lisboa. Disse, olha, Zé, escrevi um livro aqui rapidinho sobre que foi inspirado por Conímbria. Aí ele disse, venha jantar aqui comigo e traga o livro para a gente ver se eu gosto. Aí ele adorou e publicou. Então, chama-se Dança das Eras, porque justamente todas aquelas ruínas romanas, é uma cidade que foi descoberta, as ruínas, e aos poucos foram desenterrando, né? Então, o primeiro poema desse livro chama-se Pórtico. São asas de mil pássaros, esses bandos de rosas que partem revoando, cumprindo o seu destino, de rosas que abertas floriram seu instante, minutamente belas. Eu vi lá umas rosas no meio das ruínas, aí escrevi esse poema. E agora eu vou ler aqui um que é a interpretação das ruínas, que é um pouquinho mais longo, mas que eu gosto muito dele. Interpretação das ruínas. Houve passos nas pedras, dentro das madrugadas, alvoroço de pássaros, tropel de cavalgadas. Houve um cordão de estrelas nas janelas das casas, as luzes das candeias, leve fremir de asas. Houve salas e quartos, cozinhas e latrinas, houve átrios, cisternas, oficinas, tabernas, pátios, fontes, piscinas. Houve cítaras e harpas, beijos, danças, fogueiras. Houve medo, esperança, flores, ritos, festins. Houve guerras e trégua, tempo de sol ou névoa na relva dos jardins. Houve mantos e túnicas, seda, algodão e linho. Houve sombras mirando as sombras do caminho. Entre verões acesos e ardentes temporais, houve núpcias secretas, rosas de lume abertas no leito clandestino do feno ou dos trigais. Alguém pintou murais, alguém fez os mosaicos, alguém na olaria riscou flores e falos sobre a face dos pratos. Alguém armou jogos de águas nos repuxos. Alguém se sentiu Deus
Alguém se julgou bruxo, alguém bebendo vinho, outros comendo pão. Alguns dizendo sim, outros dizendo não. Longe uma voz chamando, outra que respondia. Houve noite, houve dia, infâncias, solidões, amores e traições, chegadas e partidas, existências cumpridas. Antes de haver ruínas, houve os jogos da vida. Então foi isso. Muito Foi, legal, muito legal. eu gosto desse poema, porque foi o que eu senti que havia ali, sabe? É lindo. Não, e É lindo, esse Maria de tipo de Lourdes. poesia que assim, filosofa ao longo, né? Vai tecendo uma reflexão ao longo do poema, né? Até Sobre, é tudo que muito legal. acontece ao longo do tempo, não é? E não é isso mesmo? É verdade. Então, Bom, infelizmente eu tenho que portar notícias não tão boas, porque diga, chegamos ao fim, né? nós Passa passaríamos muito aqui rápido. a tarde inteira com essa prosa maravilhosa, essa simpatia sua e os seus poemas que... Obrigada. Ó, esse soneto eu vou reler umas 10 vezes hoje. Pode ter certeza, não é fato. Eu vou ficar relendo ali. Vou Ai, que com bom, ele. fico feliz, muito obrigada. Não, é Que sério, é bom. sério. Ótimo. Eu tenho uma fixação pelo soneto contemporâneo, certo? Ah, Soneto é? é um objeto que não, Oh, ele não envelhece. Tem questões aí, claro, questões que a gente pode trazer, problemáticas da questão decolonial e tal, mas tudo é patrimônio da gente, enfim, tem uma hora que o patrimônio, né, enfim, não vou entrar nessa discussão, não. Eu Mas o que vou, eu quero dizer Nuno, que eu adoro... sei. Nuno, antes dessa pergunta, eu vou ler o teorema para ela. Falei então, tá bom, tá bom. Eu Ela quero sabe fazer qual a é. pergunta da Mônica, fez uma Tá? pergunta. Eu leio o poema e você entra com a pergunta da Mônica, Tá para a bom, então tá gente. bom. Tá? Isso, Olha tá bom. só. Ah, Que nome tem o que em mim flameja, por vezes claro e tão luminoso, outras tão fundo que se põe umbroso? Que nome tem em mim, seja o que seja? Quem equaciona esse teorema? Como cifrá-lo? Que signo lhe invento? Vem na cadência do tropel do vento, o repetido som que o emblema. Ah, fogo fato, cometa em viagem, alumiando nos breus do contexto os plenilúnios de outro personagem. Lume verbal, lanterna de romagem, a projetar nas ruas do pretexto a sombra que me leva na bagagem. Olha só. Vou repetir, a projetar nas ruas do pretexto a sombra que me leva na bagagem. pois Que é, isso maravilha! Que aí é a beleza! definição que eu achei para poesia, né? É isso. Que beleza! Que beleza! É esse Teorema, teorema, não é? Que não leva a é? gente na bagagem, não é? Eu vou, antes da pergunta, vou seguir esse seu exemplo, né? Vou ler mais um poema de Maria de Lúcia, que é esse que eu falei, A Lágrima do Mar. Ah, Podemos encerrar sem ele também, que que bom. é assim, A Lágrima do Mar. Tinha apenas 3 anos quando, cavando na areia da praia, assim falou o meu neto Manuel: Vovó, vou cavar bem fundo até achar a lágrima do mar. Ah, que beleza! Pois Ai, é. ai. Essa ela ganhou de lambuja, né? Quem? Veio assim, mas o cavalo Ó, passou selado, mole! né? Se não soubesse pular em cima do cavalo, não ia adiantar nada. Ela sabia pular Mas em se cima não... do cavalo. Ah, e quero dizer que eu já tenho um neto poeta, viu? É Não mesmo? é esse, é outro. Caramba. É É? Júlio Viana, Júlio Hortas Juliana, Viana. Tem eu vou agora anotar aqui. 24 anos, também Que escreve. beleza. Olha, Mande poemas dele pra gente. Vou Queremos ler. mandar, vou Queremos ler. mandar. Escreve Olha, coisas lindas também. Também mas eu gosta não de posso ficção. deixar de fazer a pergunta da Mônica, porque Diga. tem muitas questões aqui. É uma pergunta aparentemente simples, mas não é. Ela diz assim: o que um poema pode ter de relação com arqueologia? Bom, é, esse poema que eu li sobre as ruínas tem tudo a ver com a arqueologia, né? Foi lá que eu me inspirei. Aí saí contando a história toda, o que é que já teria, na minha imaginação, o que teria acontecido a partir do que eu vi. Eu acho que tem tudo, não é? Porque é,
a poesia, ela tem muito de filosofia, de tudo isso, né? Então, todas essas reflexões sobre a vida, e claro que a vida passa pela arqueologia, né? Com Não é isso? certeza. Eu acho que se a gente escavar um poema, encontra muita coisa, né? Se a gente escava um poema, Não é? Nossa, Então, é, aparecem é, coisas ali, né? é é. infindável, né? O E tem poema muitas leituras. A coisa que é. eu acho que eu gosto de ouvir outras pessoas lerem minha poesia é porque, às vezes, um poema que você escreveu para um determinado momento, quando a pessoa lê, aí você vê outra coisa, porque a pessoa também leu de outra maneira. Então, eu acho que a beleza da poesia também está aí. Tanto ela avança no tempo, como no espaço, como de Uhum. uma alma para Com outra, certeza, com não é? certeza. Quem E lê, é lê com as suas experiências Aham. próprias, né? pessoais, exatamente. E coloca nessa leitura as suas experiências e infunde uma vida diferente ao poema. Diferente. Pois Né? isso é que eu acho a coisa É mais uma das coisas pelas maravilhosa, quais a poesia é maravilhosa, né? não é? É Hum. verdade. Mas, infelizmente, chegamos aqui ao final. Eu tenho sempre. No fundo, vou contar um segredo. A Suzana, ela só me convidou para o concerto para eu sempre dar essa má notícia que ela não gosta de dar. Alguém que é cara de pau, Quando não é cara de acaba, né? pau. Ele é cara de pau, vai dar essa má notícia. Então, pois é, eu sou obrigado, mas eu dou com muita A tristeza. função é dele, eu fico Eu só dou no com bem muita bom. tristeza. Estou aqui, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estou aqui garantindo Eu tô você, dando aqui. essa má notícia. Vocês, de outra vez eu quero ouvir a poesia de vocês, porque hoje só leram a minha. Mas Então, não, próxima, aqui assim, Aqui eu e o dá Nuno os somos poemas só os nossos não entram. apresentadores, né? Tem uma Os placa na porta, leitores de poemas de Nuno e poesia. de Suzana não Aqui. entram. Não, nem Nuno nem Suzana, só oh, os que pena. poetas. Então, Tá, lerei gente? de outras vezes, de outras Olha, formas. Maria de Lourdes, muito obrigado. Eu já era seu fã, já te falei, né, no começo. Agora estou mais ainda, assim, estou encantado com a sua pessoa, com a sua Muito obrigada. juventude, com a sua alegria, né, com a sua simpatia, além mais e o que me traz mais significado ainda para a sua poesia. Muito obrigado. Eu é que E agradeço. Foi um passo para grande a momento Suzana. para mim, muito bonito, muito grata mesmo. Vocês são Obrigado. maravilhosos. Maria de Obrigada. Lourdes, agora vou fazer o final, que ele já terminou, né? Mas eu sempre digo assim, a gente queria mais, mas o Oh, tempo não dá, não, né? A gente queria mais, tá? E um dia arruma um obrigada. jeito de ver o Rio para a gente, né, se conhecer. Enfim, um dia vamos ao Recife, né? Venham, venham que vocês vão gostar. Para Venham cá. conhecer você, né? Também é isso. Muito obrigada. Foi Eu que muito bom agradeço. Tudo de bom. passar, Boa né? tarde para E todos. faltou muita coisa, Obrigada. né? Faltou muita coisa. A história é longa. A É história da verdade. Maria de Tem Lourdes é muitos longa. anos já, é verdade. Tudo de bom, gente. Muito obrigada. Obrigada. Gratidão. Uma Obrigada boa a vocês tarde. Obrigada a todos. você. Boa tarde a Gente, todos que vieram. Boa Muito obrigada. tarde. Boa bom tarde. final de Obrigado, gente, a todo mundo semana, pela bom presença, sábado. Beijo. quem esteve aqui com a gente, Procurem a uma poesia alegria. da Maria de Lourdes Hortas. Ela tem, se você não encontrar os livros, porque sempre é mais difícil encontrar, na rede tem muita coisa, tá? A gente Um encontra. recado, Suzana, aqui para Paula, que disse que é a primeira vez que participa. Paula, venha mais vezes. A gente sempre esse papo aqui legal, a gente sempre traz um poeta ou uma poeta que vale a pena. E gostamos muito de ter você aqui com a gente pela primeira vez. Muito obrigada. Que haja outras. Legal, Paula. Falou. E Eu a todo ficarei mundo que aqui, está aqui, obrigada. vou Os ficar. poetas que Além estão da aí, consolação, Álvaro, Miranda, Camila, nosso anjo da guarda, né? Lila Obrigada, Maia, nosso Camila, anjo da Obrigado. também. guarda, Lila Obrigada a está aqui todos. com a gente, todos os. Glauci, beijo, alegria por você. Kátia, Daniel, É, Memória, Casa Nova, Mônica, Mônica Ribeiro. Mônica, que bom ter você. A Mônica é a Redi, ela disse que vem, não vem, hoje ela veio. Keila, a Maria da Paula, Consolação. Aissa. Aissa, eu vou contar um segredo. Aissa é minha filha, está aqui, ela adora, é poeta também. E ela é Ah, poeta, né? Então, olha que Mônica bom. Novaes. Beijo grande, gente. Beijo. Boa tarde. beijo Tchau, aí, tchau. Maria. beijo, Até logo. beijo. Tchau, tchau.